Você está falando, estou tocando no assunto seleção brasileira. Você está falando da seleção brasileira de hoje. Você está falando do Tite. Pela essa globalização que a gente tem no futebol, você acha, como é que você está vislumbrando essa Copa do Mundo, Ricardo? Muito equilibrada, com várias seleções. O Brasil, obviamente, ele entra como um dos destaques, porque sempre vai entrar. A seleção brasileira, quando entra, ela entra com outro olhar, sempre para todo mundo. E a gente tem a possibilidade, mas eu acho que vai ter que jogar muita bola para ganhar esse título. Muito. Deixa eu te falar uma coisa. Os 7-1 ensinou muito. Tá? O brasileiro, ele fala que não, mas ele é um pouco soberbo, porque a gente é um pentacampeão. Muito? Não fica pouco não, acho que é muito, cara. Tá, muito. Então muito. Muito, pode botar muito aí, quem tá falando sou eu. Então, Sérgio, quando você toma o 7-1, eu falei, a gente vai melhorar um pouquinho. E tomamos uma porrada um pouco descrente das coisas. Aí a gente entra o Tite e começa a ganhar. Então volta aquela empolgação de novo. Aquela empolgação tem que ter. Então, o Brasil vai ser sempre favorito. Indo para uma Copa do Mundo, aquele favoritismo ele vai existir. Tá? Mas é claro, eu acho que o 7-1 tem que ser uma lição principalmente para nós brasileiros. E que o futebol mudou, o futebol evoluiu. As pessoas hoje estão atentas a tudo. Então, graças a Deus, o Tite é atento a isso. De vez em quando eu converso com ele, joguei com o Tite no Guarani, nós somos amigos, e ele é muito inteligente em relação a isso. A gente não vai perder uma Copa, eu acho, por falta de... hoje não, mas de experiência. Porque eu acho que aquela Copa de 2014 perdeu falta de experiência. Pode falar o que quiser. Falta de experiência dentro de campo. Porque fora você tinha um Filipão próprio, mas dentro de campo jogadores, eram poucos jogadores jogando uma Copa do Mundo. Ali tinham 6 jogadores que foram para a Copa do Mundo. 3 só jogaram. Se eu não me engano, era Júlio César, Fred e Daniel Alves. Se eu não me engano. O resto, Thiago Silva foi, mas não jogou. Tinha mais 2 ali que não jogaram. Compuseram um grupo na anterior. Então eles foram para uma eliminatória sem experiência. Eles foram para a Copa do Mundo sem eliminatórias. Isso. Sem experiência nenhuma. Aquela musiquinha da Champions League tocada é bonita, né? Aquilo é lindo, né? Mas quando chega aqui no Sul-América, tu vai disputar um campeonato da Libertadores, ou tu vai disputar uma eliminatória, nego dando no meio, não tem música. Aquela música não existe não, meu amigo. É rasgando no meio. Então, você vai jogar uma mistura do Brasil e Colômbia. Onde é o jogo? Tinha que ser na Colômbia pra gente entender. Não, o jogo era nos Estados Unidos. Brasil e Argentina, da Suíça. E foi assim todo o ciclo. E nego achando que isso é legal. É isso aí. Não é. Não é. Enchendo o cofre. Não é só o cofre. Eu acho que independente, mas deveriam ter feito mais jogos sul-americanos, que é dinheiro. E aí depois, quando se perde, começa mas estamos 14, 15 anos e vai ter. Se não abrir o olho, vai chegar aos 24 da minha época, que foram 24 anos até chegar o título de 94. Então a gente tem que abrir o olho. Então Tite é muito inteligente, ele pega muito bem as coisas, ele não vai perder uma Copa, talvez por uma fatalidade, mas acho que não é por falta de futebol. O Brasil vai lutar, é uma chave difícil. Você vê, a gente pega uma chave dessa, uma chave, para mim, muito boa para um treinador como o Tite, que está iniciando, e para um grupo de jogadores, porque ela não é fraca e nem é muito forte, ela é o limite ali. Sim. Né? Não vamos dizer, não, é muito fraca. Eu vi muita gente falando que é fraca. Não, a gente vai engolir. Pô, os 7-1 não deu conta pra gente, não. Velho, isso eu tenho medo. E eu falo agora, antes da Copa. A soberba de nós brasileiros. Então, eu acho que o futebol brasileiro ele tem melhorado, alguns clubes têm evoluído, né? Mas pouco a pouco eu acredito na evolução do futebol brasileiro. Então, eu acredito que esse favoritismo ele vai existir sempre. Quando o Brasil entra numa Copa, porque os brasileiros, talvez não, você vai dizer, não, a Alemanha é primeiro, mas o Brasil entre os 4, 5 vai estar, amigo. Essa Copa do Mundo tu coloca Brasil, Brasil, Alemanha, Itália já caiu fora pela soberba. É isso aí. Né? Achando que ia ganhar, não ganhou. É isso aí. Argentina, aí você tem uma França, que é forte, tem uma seleção que eu gosto muito, que é da Bélgica. Aí se fala, nunca ganhou nada. A da Espanha também, a Espanha nunca ganhou nada, mas tem um momento que ela ganhou, em 2010. Ganhou por quê? Porque tem um time muito forte, jogadores. A Bélgica, eu acho forte. Esperando já ela bem aqui no Brasil. Mas eu não. Eu vou te falar uma coisa. Ganharam agora experiência. Né? Isso aí. Isso que a gente tem que ver. Uma Copa do Mundo eu joguei 2, 90 e 94. Perdemos 90 para ganhar 94. Isso, com a base de 90. Com a base de 90. Então é isso que a gente tem que estar consciente. Que a experiência de Copa do Mundo nas eliminatórias é importante. Por isso que isso agora vai em relação aos jogadores que jogarem em 2014. Eles vão ser o responsável. Vão estar mais cascudos. Por essa união. Eles não têm responsabilidade. Ninguém tem de ganhar nada, obrigação. Isso não existe.